Olá a todos, meu nome é Silene Delgado Crisóstomo, eu sou enfermeira da maternidade Dona Evangelina Rosa, atualmente no Núcleo de Segurança do Paciente, e anualmente a gente tem que fazer esses cursos de capacitação sobre as metas de segurança do paciente, e a gente resolveu introduzir nessa nova modalidade, né, de capacitação de segurança do paciente, alguns módulos, um módulo a mais, que foi o de gerenciamento de risco, né, que é tão importante, que é o pilar principal da segurança, que é a questão do gerenciamento de risco. Tudo em torno das questões relacionadas à segurança, né, o gerenciamento de risco é o foco nosso principal, né, na redução, no controle e redução dos eventos adversos que geralmente acontecem e sempre vão acontecer, né? Bom, então, nesse módulo de gerenciamento de risco, é importante, primeiro, a gente iniciar pelo conceito, né? O que é risco, né? O conceito de risco. Bom, o conceito de risco, né? A Anvisa traz nos protocolos de segurança, o conceito de risco, a probabilidade de ocorrência de um evento, né? Quando a gente fala evento, é um evento adverso, né? Que são os incidentes, são as falhas que podem ocasionam dano ao paciente, né? A definição de um evento adverso. Então, risco é a probabilidade de ocorrer qualquer evento, né? E as suas consequências. Bom, tem outro conceito que é importante citar, né, para a gente entender melhor o que seria esse risco, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais completa. Então, a gente entende risco como a possibilidade de algo não dar errado, certo? Mas o conceito atual, ele envolve a quantificação e a qualificação da incerteza, quando se trata das perdas como os ganhos em relação ao rumo dos acontecimentos que a gente está planejando, né? Então, é um conceito mais completo de risco. Mas existe uma diferença entre risco e perigo, né? Qual seria a diferença entre risco e perigo, né? Para muitas pessoas, o perigo, né, são essas duas palavras, para a maioria das pessoas, consideram como sinônimos, que tem o mesmo significado. Mas é importante a gente ter a noção realmente real desse conceito, a diferença do que é perigo e do que é risco, né? Então, o que é perigo? Perigo é uma situação ou fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais, doenças, danos materiais e ao meio ambiente de trabalho, ou a combinação de todos esses fatores. E qual a diferença entre perigo e risco, né? O risco já é a combinação da probabilidade, da possibilidade e da gravidade, né? Qual que é a diferença, então? É que o risco entra aí as consequências, tá bom? A consequência de um determinado evento, que é o perigo. Na verdade, o evento é o perigo. E o risco, na verdade, é o perigo, né? Que a possibilidade de acontecer aquele evento adverso e as suas consequências, né? Então, o risco, vamos dizer assim, dentro do risco, o risco, na verdade, de uma maneira mais simples, seria um perigo somado, né, acrescentado às suas consequências. O que é esse perigo, né, que seria um dano, no caso, no hospital, no serviço de saúde, de uma maneira geral, né, esse perigo, a gente, na verdade, tem outra denominação, que são as circunstâncias notificáveis, são as situações em que o paciente está em perigo, vamos dizer assim,
e as consequências daquela situação que ele está em perigo, né, de alguma falha, de algum evento adverso que possa acometer a esse paciente, chegar a ele, né? Bom, então esse conceito de risco, ele possui dois elementos, que é muito importante a gente entender, que é a probabilidade de um evento perigoso acontecer, né? Que um evento, quando a gente chama de evento, são os erros, são as falhas, né? Não de uma maneira individual, não é uma falha do profissional, mas uma falha do sistema, do processo de trabalho. Então, engloba aí a probabilidade de um evento perigoso, né, que seria o perigo, e a gravidade, né, o outro elemento que faz parte do conceito de queda, é a questão da gravidade da consequência que esse evento perigoso traz para um paciente, tá certo? Bom, a natureza desses riscos, né? Principalmente no âmbito hospitalar. Os riscos, eles têm a natureza que a gente denomina de riscos estratégicos e riscos operacionais. Os riscos estratégicos são aqueles riscos que estão associados à tomada de uma decisão da alta gestão, da administração, e pode gerar uma perda substancial dos valores da organização, né? Então, está relacionada aos riscos de como os processos de trabalho estão desenhados, né? Como é que a instituição organiza, né, sistematiza a sua forma de trabalhar, né, seus processos de trabalho. Então, os riscos decorrentes da má gestão organizacional da instituição, muitas vezes pode resultar a graves danos, né, à saúde e muitas vezes à vida, né, pode até levar a um óbito. Então, esses riscos estratégicos, né, estão relacionados aos processos de trabalho da instituição. Pode ser processos que estão falhos, né, que podem, vamos dizer assim, induzir ao erro da equipe. E nós temos também os riscos que são chamados de operacionais, né? Os riscos operacionais já são aqueles riscos associados à saúde do trabalhador e à segurança nos processos de trabalho. Um exemplo, né? Por exemplo, o profissional, né, equipe de enfermagem, por exemplo, vai fazer uma medicação endovenosa, tem que pulsionar uma veia, ela vai ter um risco de contato com sangue, tem risco de se contaminar e tem risco de acidente pérfuro-cortante, né? Então, se ele não usa, né, os equipamentos de proteção individual, então ele está correndo risco, né, de se contaminar, de contaminar também o paciente, né? Também outro exemplo, né, vai fazer um procedimento, não lava as mãos, que a gente sabe que a higienização das mãos previne as infecções, a transmissão de infecção cruzada. Então, ele vai no paciente, realiza algum procedimento, né, e posteriormente, logo em seguida, vai fazer outro procedimento em outro paciente. Se ele não lava as mãos, então ele está levando o risco de infecção para o outro paciente, né, é altíssimo, né? Então, ele pode estar tanto o risco para ele quanto o risco para os demais pacientes, se não tem o comportamento, né, de lavar as mãos nos momentos que são os momentos recomendados para a higienização das mãos. Bom, e aí o nosso foco na segurança do paciente é justamente a gestão desse risco, né? Porém, gestão do risco, gerenciar esse risco, as situações que a gente está constantemente em perigo, é algo que, na verdade, a gente já faz, mas a gente não dá conta disso. Na verdade, a gestão de risco a gente faz o tempo todo, não só no trabalho, mas também na vida pessoal da gente. Muitas vezes, sem perceber, estamos sempre escolhendo, né? A gente sempre está tendo que fazer escolhas.
E as nossas escolhas vão determinar se esse risco é maior, menor, né, ou moderado, né? Então, a gente, toda hora, nós estamos tomando decisões simples do nosso dia a dia, e, claro, outras mais complexas, tanto na nossa vida pessoal como no trabalho. E essas decisões, na verdade, nós estamos gerenciando o risco. Então, muitas vezes, de forma inconsciente ou consciente, a gente está escolhendo o risco de forma inconsciente, mas o que a gente quer chamar a atenção, para a gente refletir na hora de tomar as decisões, que a gente escolha, tome as decisões onde o risco seja menor, né? Porque risco a gente sempre tem. Então, essa correria do dia a dia, a gente acaba sem perceber o impacto dessas nossas escolhas. Então, por exemplo, se a gente sai de casa, vou dar um exemplo do dia a dia, e eu vou, né, dirigir, vou de carro, vou dirigindo, eu sou o piloto, vamos dizer assim, e aí eu não coloco o cinto de segurança, né? Então, se por acaso aconteceu um acidente, o risco, né, de eu ter uma complicação, né, uma lesão grave e até morrer por conta porque eu não coloquei um cinto de segurança, eu estou me expondo, o risco é maior. Quando eu saio de casa, eu tenho risco de sofrer um acidente, porque eu posso estar aqui dirigindo, chegar um outro carro e bater em mim, né? Porque a maioria das coisas não depende só da gente. Então, eu posso sair para o trabalho, parei no sinal e vi um carro e bater na minha traseira, né? Então, só o fato de eu sair de casa, já é uma situação perigosa, né? Perigo de acidente, o perigo de ser assaltada. Então, e aí, se eu tomo medidas que aumente, né, a minha segurança, no sentido de diminuir o risco. Então, se eu, quando sair de casa, que eu coloque o cinto de segurança, deixe os vidros fechados, né? Isso aí são medidas, são escolhas, são tomadas de decisões simples, mas que vai diminuir o risco. Diminuir o risco não do acidente, né? Porque eu não... Se eu... Outra, vamos dizer assim, decisão. Se eu andar na velocidade recomendada, na velocidade recomendada na via, que é a velocidade baixa, também o risco de, se tiver um acidente, a gravidade daquele acidente vai ser menor do que eu andar em alta velocidade no carro. Então, são decisões simples que podem aumentar ou diminuir o meu risco, né? O risco de acidente, o risco de ser assaltada. Então, é importante que a gente perceba, né, que a todo momento a gente está fazendo escolhas, a gente está gerenciando riscos na nossa vida pessoal e no nosso trabalho também a gente toma decisões em relação à maneira, no nosso processo de trabalho, que vai pôr em risco, né, a ter algum dano ao paciente, aumentar esse risco ou diminuir o risco. Então, o exemplo que eu dei. Então, se você vai fazer um procedimento no paciente, você não lava as mãos, o risco, você está levando o risco de uma infecção, né, associada à assistência àquele paciente, é um risco muito maior do que se eu lavo as mãos antes de fazer qualquer procedimento naquele paciente, o risco é menor, né, dele ter uma infecção associada à assistência à saúde. Bom, então, nesse ambiente hospitalar, é importantíssimo esse gerenciamento de risco, que ele é definido como um conjunto de processos, né, utilizados para planejar, construir, equipar e manter essa confiabilidade dos espaços da tecnologia. Tem essa definição que a Anvisa traz de gerenciamento do risco no ambiente hospitalar. Então, esse conjunto de processos, tudo que a gente vai fazer, né, a gente tem que avaliar se aquela maneira que a gente vai de conduzir no nosso processo de trabalho, se aquilo vai, a gente sempre refletir, se vai aumentar ou diminuir o risco, né? Ou eu lembrei de um exemplo muito importante, né, que a gente está vivendo na pandemia, é a questão do risco de contrair Covid, né?
Bom, o risco de ter o COVID, se contaminar com o vírus, ele vai diminuir ou aumentar de acordo com o nosso comportamento. Não existe risco zero, né? Por exemplo, a pessoa que fica só em casa, que não sai de casa, isolamento total, que toma todas as medidas de usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel, distanciamento social, o risco dela vai ser mínimo de ter Covid, né? Mas sempre vai existir. Teve algumas pessoas que nunca saíram de casa, sempre ficaram no domicílio, e mesmo assim tiveram Covid. Então, o fato de fazer todas as medidas não elimina o risco não é zero. Claro que diminui bastante comparado a quem sai todo dia para trabalhar, que tem que ir trabalhar. Aí o risco já vai aumentando. Aí aquela pessoa que sai, que ainda fica em aglomerações, né, locais onde tenha muita gente, que não usa máscara. Então, o risco dela ter o Covid vai aumentando cada vez mais de acordo com as escolhas, que são os comportamentos que ela decide fazer ou não. Bom, então essa gestão de risco no ambiente hospitalar, né, ele está estruturado, né, de uma maneira que primeiro a gente tem que identificar, primeiro eu tenho que conhecer esse risco, saber qual é o perigo, né? Primeira coisa é identificar a situação perigosa e depois avaliar quais as consequências que aquela situação perigosa pode levar para o paciente, né? Então, primeiro a gente identifica o risco e faz essa avaliação desse risco, quais são as consequências que podem causar danos ao paciente. Daí a gente desenvolve estratégias para enfrentar e implementar estratégias diminuir esse risco, né? Existem estratégias que vai reduzir a zero o risco? Não, porque não existe risco zero, né? Não existe risco zero em nada em relação às questões, os procedimentos de assistência à saúde. Então, o fato de simplesmente entrar no hospital, internar, ele já tem risco, que é o risco, por exemplo, de infecção, é um deles. Medidas de prevenção e controle também a gente, é papel do gerenciamento, da gestão de risco no âmbito hospitalar, adotar essas medidas, que são essas estratégias que eu falei, para prevenir. Muitas vezes a gente consegue sim prevenir, outras não, né? Outras a gente só controla para que esse risco não cause dano ao paciente, né? Então, são diversos, vamos dizer assim, circunstâncias, e de acordo com cada circunstância, a gente vai fazer essa análise, avaliação de qual que é a medida para prevenir ou controlar, né? Que a gente chama minimizar, né, esses pontos críticos que põem em perigo, né, na verdade, risco, porque o risco é um perigo, uma situação perigosa que podem trazer consequências danosas ao paciente. Bom, então o objetivo dessa gestão de risco, né, é acrescentar esse valor a todas as atividades da nossa organização, no caso da nossa instituição, para quê? Para garantir saúde e segurança e evitar as doenças, né? As doenças e os acidentes, né? Que são as situações perigosas que podem acontecer, né? A gente não fala, na verdade, acidentes, mas um incidente, né? Um incidente que são situações que podem acontecer e causar dano. Então, o nosso papel, enquanto gerenciamento de risco, é reduzir essa probabilidade da ocorrência desses eventos adversos, né? Então, enfatizando que os eventos adversos, esse termo, a gente utiliza para definir os incidentes, né? As situações perigosas, as falhas, os erros que acontecem, que podem causar, que causam dano
né, que tem um dano ao paciente. Esse dano pode ser leve, moderado ou grave. Então, o evento adverso, né, essa definição de evento adverso, é sempre bom relembrar que seria uma falha, um erro enfim, de várias, que tem várias causas, raízes que a gente chama, que causam dano, né, consequências danosas ao paciente. Então, na verdade, o gerenciamento de risco, a gente está sempre tendo que avaliar e medir, né, qual que botar na balança e sempre optar pela situação, pela maneira de trabalhar, pelo comportamento que tem um risco menor. Bom, e de quem é a responsabilidade, né, de realizar essa gestão de risco? Né? Só do núcleo de segurança que vai realizar, que é responsável por essa gestão de risco? Na verdade, todos da instituição, é responsabilidade de todo mundo essa gestão de risco. Porque no meu ambiente, no meu setor, né, onde eu estou trabalhando, se eu escolho, por exemplo, usar os equipamentos de proteção, se eu decido lavar as mãos antes de fazer qualquer procedimento no paciente, lavar da maneira correta, então eu estou fazendo gestão de risco, né? Eu estou fazendo gestão de risco naquele paciente que está sobre a minha responsabilidade. Então, a responsabilidade de gestão de risco é de todos, né? Todos nas suas atividades diárias, né? Nas atividades diárias no âmbito, né, hospitalar. Então, essa gestão de risco, todos têm que participar, mas é todo mundo mesmo, não é só a equipe de enfermagem, são todas as categorias, todas as pessoas do hospital, por exemplo, o pessoal da limpeza tem que utilizar também os equipamentos de proteção individual. Então, essa gestão de risco é responsabilidade de todo mundo. E ela é parte integrante de todas as atividades, como eu citei aí, até o pessoal da limpeza, né, que não vai ter contato direto com o paciente, mas é extremamente importante a atividade dele, que é uma atividade essencial no hospital, que é a limpeza, desinfecção, né. Outra coisa é que o sistema ele é complexo e o risco de cada parte do sistema, ou seja, quando a gente fala parte do sistema, é da instituição, então, dos diversos setores. Porque uma instituição, principalmente de alta complexidade, ela envolve vários setores, não só assistência direta ao paciente, mas tem a parte administrativa, tem, por exemplo, a questão do lixo, né, de resíduos. Então, um hospital tem outras partes que a gente chama, é algo complexo, que tem outras partes que também podem levar ao risco. Por exemplo, instalação elétrica. Se não for feito uma boa instalação elétrica, da questão da estrutura física, se ficar um fio descapado, pode levar um funcionário, qualquer pessoa que for mexer na tomada, pode levar um choque, né? Então, a estrutura física também pode levar risco, né? Pode ter risco de incêndio, né? Então, o sistema de saúde, ele é muito complexo, né? Ele é muito complexo, envolve não somente esses riscos, não só a assistência direta ao paciente, né? Mas tem risco na estrutura física, tem risco na questão do gerenciamento de resíduos, né? Então, por isso que todos os setores eles têm que estar envolvidos com as atividades de segurança, não só quem tem um contato, assistência direta com o paciente. A gestão, a parte administrativa, também tem que se envolver, também tem atividades que podem aumentar ou diminuir o risco relacionado à segurança do paciente.
Bom, e como avaliar o risco? Já que a avaliação de risco, né, esse gerenciamento de risco, é um papel de todos, é responsabilidade de todo mundo esse gerenciamento de risco. É importante, a primeira coisa é avaliar esse risco. Primeira coisa, identificar esse risco. E aí, quando eu identifico esse risco, primeira coisa é identificar. Depois que eu identifico, eu tenho que avaliar, né, o risco, se é pequeno, se é médio, para poder aonde, né, esse risco, de que maneira, estudar, fazer uma avaliação desse risco, para poder tentar implantar medidas de prevenção, né, ou minimizar, e até em algumas situações pode ser eliminado. Então, quando eu identifico um risco, tem 4 perguntinhas simples que eu preciso fazer, refletir a partir desse risco que eu identifiquei. Então, vou fazer esse questionamento, né, essa reflexão. Qual a gravidade desse risco, né, que eu identifiquei? O que pode dar errado, né? Quais as consequências daquela situação perigosa? O que pode acarretar para o paciente, para o profissional, para a instituição? O que pode dar de errado? Qual é a frequência? Será que esse risco, essa situação perigosa, ela está se repetindo bastante ou foi algo pontual, né? Que aconteceu só uma vez? Outra pergunta que é importante refletir nessa situação de perigo, de risco, é se há necessidade de ação. Tem coisas que não dá para a gente, vamos dizer assim, mudar. Não tem, vamos dizer assim, solução de imediato. Às vezes a ação é a longo prazo. Então, qual a necessidade de ação a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? E tem situações que são mais raras, que na verdade não tem solução, né? Naquele momento, tá certo? Então, são 4 perguntas importantes que a gente tem que fazer no momento dessa avaliação desse risco. E aí, depois que a gente faz essa avaliação, né, faz essas 4 perguntinhas, existe um esquema para facilitar essa avaliação, que são os 5 passos simples dessa avaliação. Resumindo, né, para a gente resumir essa avaliação de risco, primeira coisa, como eu falei, é avaliar essa situação, identificar essa situação de perigo, né? O que pode dar errado aquela situação? Por exemplo, um chão molhado de uma enfermaria, banheiro todo molhado, todo ensopado, é uma situação de perigo, de risco. Por quê? Porque se paciente, nossas gestantes, forem ao banheiro, elas podem o quê? Escorregar e cair. E se ela cai, né, ela pode ter um acidente grave, pode quebrar, cair de mau jeito, a queda, e machucar, né, a braço, a perna, pode ter fraturas, né, e fraturas leves, mas pode ser fraturas graves, que ela vai aumentar o que é hospitalização, vai precisar de intervenção. Tem algumas fraturas que vai precisar até de uma cirurgia ortopédica, né? Então, o chão molhado, por exemplo, de uma enfermaria é uma situação perigosa, né? Perigo de quê? Perigo de a queda de um paciente, né? E essa queda pode levar a um dano leve, moderado e até grave, né? Uma fratura grave, que aí precisa fazer uma cirurgia que não tem nada a ver com a questão, né, o problema que ela está internada, que é a questão lá na maternidade da gestação, do parto, puerpério. Aí o segundo passo, como eu falei, de maneira simplificada, então, identifiquei a situação perigosa, aí eu vou decidir eu vou avaliar, né? Quem vai ser prejudicado é o paciente, como, né? Como, que é o que eu acabei de citar, o que pode dar errado? No caso aqui, foi a queda, chegar ao chão e levar um dano, que é uma fratura. Depois que eu avaliei a gravidade pode ser, no caso de uma queda, dependendo da maneira como ela caiu,
pode ser sim um evento grave, né? Que pode até ir a óbito, né? Uma queda não é comum, mas já houve situações, não na maternidade, em outras situações fora, nível hospitalar, que a pessoa caiu, se quebrar o pescoço, ela vai a óbito de imediato, né? Então avaliar a gravidade é outra maneira, faz parte do passo, né, de você estar avaliando esse risco, avaliar a frequência com que essa enfermaria está todo dia molhada, está vazando algum cano, né, alguma torneira está aberta que está vazando, foi só um dia, todos os dias, o que é que eu posso fazer, né, para que essa enfermaria não fique molhada. Então, com as ações, aí é o plano de ação, que a gente tem que traçar um plano de ação para poder prevenir, né? Resolver e minimizar o risco. Nessa situação que eu dei simples, você tem como reduzir 100%, só o fato de enxugar a enfermaria, não deixar mais, o chão tá limpo e seco, vai evitar por completo ela cair? Não, mas reduz significativamente um risco bem pequenininho da queda, né? Mas o fato de eu resolver o problema, né, no sentido de deixar o chão limpo e seco, chamar a pessoa para consertar a torneira, consertou, deixou limpo e seco o chão, não vai evitar, né, não é a garantia de 100% que ela não vai cair, né? Por uma distração, quando ela levanta de uma vez, ela pode ficar tonta e cair. Então, o fato de resolver aquele problema, aquela situação perigosa, evitar que o chão não fique molhado, não vai evitar 100% que ela tenha uma queda. Bom, então, como eu já havia citado no início, né, essa questão de gerenciamento de risco, ela permeia todos os setores de uma instituição hospitalar. E tem 5 pilares importantíssimos no gerenciamento de risco no âmbito hospitalar, que é a questão da farmacovigilância, né, que é a vigilância relacionada aos riscos que o medicamento, desde a dispensação, separo, dispensação e prescrição e administração do medicamento, todo esse processo pode acontecer falhas durante esse processo que podem causar danos ao paciente. Outro pilar importante no gerenciamento de risco no hospital é o gerenciamento de resíduos do lixo, né? Porque o lixo ele mal gerenciado, os resíduos, principalmente resíduo hospitalar, eles são altamente infectantes, né? Eles são altamente infectantes. Então, vamos dizer assim, gestão dos resíduos, né? Que entra aí, principalmente a questão do lixo, ele pode trazer riscos a uma contaminação no hospital, propagação de algum micro-organismo decorrente do má gerenciamento dos resíduos. O outro pilar importante, que está relacionado a essa questão das infecções, diretamente resíduo, é o controle da infecção, né? Todo o hospital tem uma comissão de infecção hospitalar que faz a monitoramento, a busca ativa para identificar as infecções, as bactérias mais presentes naquela instituição, né, que muitas vezes vão causar danos leves, moderados e até o óbito, né? Muitos pacientes hoje morrem não pelo procedimento, né, pelo qual ele foi internado para fazer, mas ele morre de uma infecção que ele adquiriu de uma bactéria e como muitas vezes o sistema imunológico está fragilizado, aquela infecção oportunista, aquela bactéria que é uma bactéria residente naquele hospital, que cada vez mais as bactérias estão resistentes, ele vai a óbito daquela infecção que ele adquiriu na instituição, que a gente chama de IRAS, né? As infecções associadas à assistência à saúde. Então, é outro pilar importantíssimo dentro do gerenciamento de risco,
está gerenciando o risco das infecções, né? O outro pilar é a tecnovigilância, né? Hoje, no hospital, quanto mais complexo um hospital, mais equipamentos, né? E com a tecnologia, cada vez mais vai surgindo mais equipamentos modernos no âmbito hospitalar. Quanto maior a complexidade da assistência, mais equipamentos a gente tem que aprender a manusear. Então, má utilização desses equipamentos também pode ocasionar riscos ao paciente. Como também a questão da hemovigilância, né? Que é a questão dos hemocomponentes, né? Das transfusões sanguíneas, né? Que também tem que avaliar, tem que ter um controle rigoroso e gerenciar os riscos decorrentes de uma transfusão de sangue, por exemplo. Com relação à farmacovigilância, né, como eu falei, vou citar rapidamente que é a ciência que detecta e avalia a prevenção dos eventos adversos decorrentes dos problemas relacionados aos medicamentos, né? Essa vigilância com relação aos medicamentos tem como objetivo, primeiro, detectar, identificar todo o risco, as reações adversas, as interações medicamentosas, né? Identificar os fatores de risco e os mecanismos que causaram essas reações adversas, avaliar quantitativamente esse risco, né, o risco desses medicamentos à utilização dos pacientes, e análise, e uma delas são os principais objetivos, analisar também e disseminar as informações obtidas em relação à prescrição e à regulação, que é a dispensação desse medicamento até ser administrado no paciente. Então, todo esse processo que vai desde prescrição, controle de qualidade do medicamento, armazenamento, dispensação e até administração, todo esse processo pode ter falhas durante o processo que podem levar a alguns eventos adversos ao paciente. A tecnovigilância, como eu falei há pouco, é a questão da monitoramento, do gerenciamento de risco dos produtos que a gente utiliza no âmbito hospitalar, né? Os equipamentos, os materiais, há muitas vezes os insumos, por exemplo, uma sonda, um catéter, né? Que veio com defeito, com problema, ele pode trazer risco ao paciente, né? Então, todos esses artigos que a gente chama médico hospitalar, tudo que a gente utiliza de insumos, equipamentos, materiais, no âmbito hospitalar, às vezes esses produtos que a gente utiliza, esses equipamentos, eles podem ter alguns defeitos, né? Ele pode ter algum problema de fábrica, do fabricante, né? Que podem levar risco ao paciente. A hemovigilância, né? Que é a questão da vigilância dos hemoderivados, né? Que inclui aí o sangue, plaquetas, né? Bolsa de concentrado de hemácias. Então, essa hemovigilância, né? Nós temos o banco de sangue, né? Tem alguns hospitais, os grandes hospitais, eles têm a gente chama de banco de sangue, mas o nome é agência transfusional, que é como se fosse uma parte do Hemop, né? Vamos dizer assim, uma filial do Hemop. E no caso da maternidade, nós temos a agência transfusional, que funciona 24 horas, e os responsáveis, né, pela agência transfusional fazem essa vigilância desses hemocomponentes, fazem um controle rigoroso da qualidade do sangue que é recebido do Hemop através de doação. É feito vários exames laboratoriais para ver justamente a qualidade, né, desse sangue. Também é função da agência transfusional avaliar, identificar, né, as reações transfusionais
que são, na verdade, os eventos adversos decorrentes da transfusão. E aí, na identificação dessas reações adversas, é feita uma investigação e análise da gravidade dessas reações transfusionais que podem acontecer no momento da transfusão, né? Então, se ocorrer uma reação transfusional, tem que ser investigado, é feita uma rastreabilidade do sangue, dos hemocomponentes daquela bolsa, é feita a notificação e depois, posteriormente, é elaborado um plano de ação para criar barreiras para minimizar esses riscos. A gestão de risco, né, de resíduos, a gestão de risco dos resíduos. Todo hospital tem um gerenciamento, tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos, né? É obrigatório pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Um plano de gerenciamento, né, dos resíduos em serviço de saúde. E todo hospital tem que fazer esse plano de gerenciar, né, que é um conjunto de procedimentos de gestão planejada, implementada a partir das bases, né, científicas, das normativas e legais, que no caso é a Anvisa, com o objetivo de minimizar, né, a produção desses resíduos e que esses resíduos que são gerados, claro, no hospital os resíduos são altamente infectantes, né? Então, esses resíduos gerados no hospital são altamente infectantes. Então, ele tem que ser encaminhado de maneira segura, eficiente, para proteger não só o paciente, mas proteger também os trabalhadores e a natureza também, porque tem um impacto na natureza e no meio ambiente. Controle de infecção, que é extremamente importante, né? Que é um conjunto de ações desenvolvidas e deliberadas de forma sistemática. É uma maneira de gerenciar o risco das infecções, né? Diminuir o papel, principalmente das comissões de infecção hospitalar, implantar medidas estratégicas para diminuir a incidência e a gravidade dessas infecções hospitalares que, na grande maioria das vezes, muitas vezes são os principais eventos adversos que acontecem a nível hospitalar, são as infecções, né, associadas à assistência à saúde. A identificação do risco no ambiente hospitalar, então, a gente viu como ele é complexo, né? Ele envolve vários setores de um hospital. Então, quanto maior a complexidade desse hospital, maior vai ser, maiores são os setores que são envolvidos, na verdade, todos os setores, maior vai ser a complexidade também do próprio gerenciamento de risco. Então, a preocupação nossa nessa identificação e gerenciamento de risco no hospital identificar, definir esses riscos. Na verdade, os riscos são muitos e a gente tenta priorizar esse risco, os riscos que têm potencialmente maior probabilidade de trazer um dano grave, né? E a partir daí a gente vai elencando as prioridades e as medidas de ação e prevenção, principalmente relacionada à segurança no ambiente hospitalar, relacionada ao profissional e ao paciente. Bom, é importante enfatizar os conceitos, como eu já falei, o conceito do evento adverso, que é um incidente que resulta em dano ao paciente, porém tem alguns incidentes que não atingem o paciente, que a gente chama incidente sem dano, e os near miss. Near miss é uma palavra em inglês que significa quase falha. Então, é um incidente que não atingiu o paciente, né? Então, a gente tem que gerenciar não só o evento adverso,
né? Não só aquele incidente que resultou em dano ao paciente, mas também gerenciar e tentar prevenir, identificar os incidentes que não atingiu o paciente, mas pode atingir, que é a quase falha, um incidente que atingiu o paciente, mas não trouxe dano, né? E as circunstâncias notificáveis, que é uma situação de perigo que tem um potencial de causar dano ao paciente, mas não atingir o paciente. Bom, somente para a gente poder gerenciar esse risco, primeira coisa é a identificação do risco, né? Eu tenho que identificar e notificar não só os eventos adversos, mas as circunstâncias notificáveis, o incidente que não causou dano e a quase falhas, né? Os incidentes que não atingiu o paciente. Então, o que a gente percebe na maioria das instituições é que somente 5% de todos os eventos adversos, circunstâncias, somente 5% são notificáveis. Então, ou seja, a maioria desses erros, das falhas, das circunstâncias, das situações de perigo, elas não são notificadas. Então, daí a importância da notificação. Para quê? Para a gente conhecer esse risco, tentar traçar barreiras, né? Em segurança do paciente, a gente utiliza muito essa fotinha do queijo suíço para demonstrar que o gerenciamento de risco vai tentar, a partir das falhas identificadas, dos riscos, dos perigos, criar barreiras para impedir, né, que essas falhas cheguem até o paciente, né? Então, essa, vamos dizer assim, é uma foto que a gente sempre utiliza para representar as barreiras que a gente procura implantar em termos de processo de trabalho para que esse dano não ocasione, não chegue ao paciente, né? Vou passar essa daqui. Então, aqui um resumo, né, de todo esse processo de monitoramento da gestão de risco, né? Então, essa gestão de risco, ela não termina só com o plano de ação, que são as ações que a gente traça para poder minimizar esse risco. Posteriormente, o núcleo de segurança faz o monitoramento, né? Monitoramento são análises de dados estatísticos para a gente realmente conhecer quais os eventos, qual é o maior risco daquela instituição. Então, o principal objetivo do gerenciamento de risco é a construção desse modelo institucional onde a gente melhore a qualidade, seja um serviço de qualidade, né? Todo mundo, toda instituição, todos os profissionais querem trabalhar numa instituição de qualidade. E a qualidade, ela só vai melhorar cada vez mais quando eu diminuo os riscos, né? Então, qualidade é indissociável dos riscos, da diminuição desses riscos. Então, eu só melhoro qualidade quando eu diminuo esses riscos. Então, risco e qualidade são duas coisas indissociáveis. E o meu objetivo principal de todos nós é uma instituição de qualidade, né? Um serviço de saúde de qualidade. E a maneira, né, da gente diminuir esses riscos é identificar, como eu já expliquei, todo o processo de identificação, avaliação, análise, né, tratamento, traçar planos de ação, de prevenção desses riscos, mas eu só posso identificar se eu conhecer. Não tem como, por exemplo, os componentes, né, do núcleo de segurança, sozinho traçar todo o mapeamento de risco sem a colaboração dos outros profissionais que estão no dia a dia em todos os setores. Então, é importante que vocês, né, que todos os profissionais, todos os colaboradores, toda a instituição, não só quem está na assistência direta, realize a comunicação desse risco, né? E como é que na maternidade, né, a gente instituiu a maneira da comunicação? Como é que vocês
vão comunicar esse risco para o núcleo de segurança fazer o papel dele, né? Através das notificações, que a gente chama também de registro de ocorrência. Então, essas notificações são extremamente importantes, porque tem, como eu já falei anteriormente, é a maneira da gente identificar, né, esses perigos para poder fazer uma análise, investigação e traçar um plano de ação para poder minimizar esses riscos, né? Então, nós temos, para a gente poder traçar essas estratégias de redução de erros, né, que são as falhas, dos eventos adversos, uma delas é a gente identificar esse risco, né, que foi o foco principal aqui desse módulo, o gerenciamento de risco, mas tem outras estratégias, que são os planos de ação, de prevenção, que são os planos de ação, as medidas preventivas desse risco. Como é que a gente pode prevenir alguns riscos? Uma das coisas mais importantes é a utilização dos checklists e dos protocolos, né? A implantação dos protocolos, o cumprimento, né? Primeiro, os profissionais precisam conhecer os protocolos, daí esses protocolos precisam ser implementados na prática. Melhorar a qualidade dos registros nos prontuários, né, é uma maneira de reduzir erros, falhas. Por quê? Porque o registro é uma maneira de comunicar, né? É uma forma que já faz parte do protocolo de comunicação efetiva. O outro é padronizar os procedimentos, né? Que são os que a gente chama de POPs, né? Está tudo padronizado para que toda a equipe esteja alinhada, né, a determinado procedimento, para que cada um não faça da maneira que aprendeu, e sim da maneira como aquela instituição padronizou aquele procedimento, né? Então, todo mundo tem que estar alinhado e fazer daquela mesma forma. Então, esse é o objetivo dos POPs. Participar das iniciativas dos processos de melhoria, né? Ou seja, se envolver nos processos de mudança, porque toda mudança, claro que a gente, quando pensa em mudar algo, tentando melhorar, né? Se as coisas não estão boas, tem que mudar, alguma coisa tem que mudar, né? Então, essa não pode ficar do mesmo jeito. Então, e esse processo de melhoria, ele é contínuo. Toda instituição, por melhor que seja, aqui no Brasil, fora do Brasil, é um processo contínuo, certo? E outra estratégia para a gente reduzir esses erros é incluir o paciente e os familiares no processo, né? No processo. E outra é estabelecer as políticas para desenvolver uma cultura, né, de segurança, que é a cultura de segurança. São os comportamentos que todos os profissionais e colaboradores adotam no sentido de fazer o gerenciamento de risco para a redução desses riscos, né? Então, uma cultura são os comportamentos, os valores que todos os colaboradores têm no seu dia a dia, no sentido de estar gerenciando e minimizando esses riscos. Então, diminuindo esses riscos, eu aumento a segurança e a qualidade da instituição. Bom, esse aqui é um modelo, é um formulário onde foi padronizado na maternidade para que todos fizessem, disponível a todos, em todos os setores, para fazer as notificações, que são o que a gente chama de registro de ocorrência, né, das circunstâncias notificáveis, dos incidentes sem danos, incidentes com dano, que são os eventos adversos. Esse ano também a gente criou esse mesmo formulário, a gente fez no Google Forms, né, para facilitar o preenchimento e aumentar as notificações. Então, é um formulário, aquele mesmo formulário está disponível no Google Forms. O link
está disponível nos computadores da maternidade. E também o link foi disparado via WhatsApp, né? Que é possível também fazer essas notificações, por exemplo, pelo celular, através desse formulário do Google Forms. Bom, então, para a gente concluir, deixar essa mensagem final aqui, que a gente não pode modificar as condições humanas, né? A gente não pode a condição humana no sentido de que errar humano, né? Muitas vezes a gente é falho, né? A gente não sempre faz parte da condição humana o erro, mas não, claro, o erro proposital, né? Mas a gente pode modificar as condições em que nós trabalhamos, né? Ou seja, os processos de trabalho. Então, a melhoria dos processos de trabalho, eles são barreiras que vão minimizar e reduzir esses riscos. Então, a gente conclui aqui o segundo módulo de gerenciamento de risco. Obrigada pela atenção. Até o próximo módulo.